A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, de Sophie Henniger, Tagore Editora. Capítulo 8. O aborto. Um aborto sempre deixa uma marca profunda na alma. Ele muitas vezes é justificado com todo tipo de argumento, mas a alma não quer saber dessas justificativas e destes argumentos. Às vezes se alega que um aborto é como um método contraceptivo. Esta é a percepção no Japão, mas nas constelações que fizemos lá, eu observei que as mulheres vivenciam um aborto da mesma forma que nós aqui, ou em qualquer outra parte do mundo. Quando o aborto é feito durante a gravidez já avançada, ele é sentido como assassinato. Os profissionais que assistem nos abortos também estão sujeitos aos seus efeitos. Certa vez, Bert e eu configuramos a família de um médico que havia realizado muitos abortos em um hospital. Escolhemos representantes para as crianças abortadas e os posicionamos frente a frente com a família e os filhos do médico. Todos os filhos do médico se sentiram atraídos pelas crianças abortadas. Com isto, estávamos no âmbito da culpa e expiação. Mas isto não deve ser. Em seguida, configuramos o médico e, ao seu lado, o futuro. Eles se deram as mãos e foram em frente. Este era um outro plano. Pergunta de um participante do seminário. Quando, dentro de uma constelação familiar, uma mulher se nega a reconhecer seu filho abortado, isto pode ser feito por outro membro da família? Bert Sophie Henniger. Isso somente pode ser feito pela mãe, e naturalmente pelo pai, mas especialmente pela mãe. Todo o resto é presunção. Participante do seminário. O pai pode fazer isso sozinho? Bert Sophie Henniger. Você está perguntando no sentido de vamos simplesmente assumir o controle da questão e ela estará resolvida. Mas a ideia de que, ao acolher a criança no coração, tudo estaria resolvido é equivocada. Participante do seminário. Ou seja, só estará resolvido se pai e mãe. Bert Sophie Henniger. Você não tem a menor consciência do alcance de um aborto, senão você não perguntaria. Se trata da pergunta, a mãe permanecerá viva ou não? Então, o assunto fica sério. Então, acaba o jogo. E se trata da pergunta, uma outra criança, um outro filho permanecerá vivo ou não? Essas são as consequências. Na pergunta dela, já percebemos como ela busca por um caminho para fora da responsabilidade. Na constelação a seguir, mais de 100 crianças foram trazidas de volta às suas famílias, trazendo crianças abortadas de volta para casa. Após uma constelação sobre aborto, uma mulher sobe ao palco e se senta ao lado de Sophie Henniger. Helene. Assisti a esta constelação e fiquei bem calma, quase até o fim. Foi aí que atingiu meu coração. Senti meu coração. Veio a pergunta que eu queria tanto esquecer. Eu não queria mais pensar nisso. Há alguns anos, eu absolutamente queria ter um filho. Quando eu era mais jovem, eu fiz um aborto. Sophie Henniger. Podemos olhar para longe enquanto não ouvimos falar a respeito. Helene começa a chorar. Sophie Henniger. Muitas mulheres se sentem como você. Você não está só. Primeiro, o filho atrapalha e depois os outros não vêm porque têm medo de você. Você está tendo a oportunidade, todos têm a oportunidade de se lembrar. Você pode acender uma vela por cada criança. Vamos colocá-las aqui na frente e em sequência. Faça com amor, faça com carinho. Acenda a vela pequena na vela maior aqui. Antes de colocar a vela pequena no chão, dê um nome à criança para que possamos ouvi-la e ser testemunhas de que hoje você reverencia a vida de então. Helene dá um nome à criança e coloca a vela na beirada do palco. Ela pega a segunda, terceira, quarta e quinta vela, dá um nome às crianças e coloca as velas, lado a lado. Sophie Henniger. Olhe para elas, pense nos pais delas e diga para elas, foi realmente bom. Helene. Foi bom com seu pai, foi realmente bom. Ela chora. Sophie Henniger. Diga às crianças, agora eu vou guardar vocês no meu coração e diga os seus nomes. Helene. Agora eu vou guardar vocês no meu coração. Ela diz os nomes em sequência. Sophie Henniger. E eu me lembro de vocês. Helene.
e eu me lembro de vocês. Sophie Hellinger para o grupo. Quem mais deseja libertar alguém? Ao palco vieram muitas mulheres e até alguns homens do grupo para acender uma vela por seus filhos abortados e colocá-la ao lado das outras. Ao todo foram 100 velas. Tudo transcorreu no mais absoluto silêncio. Depois da constelação, as velas ainda queimaram até o fim. Então, mais um tema difícil, né? Que é o tema do aborto. O aborto, ele deixa sempre uma marca profunda e é sempre justificado, ou muitas vezes é justificado por todo tipo de argumento. Mas o que acontece no nível da alma é completamente diferente daquilo que a cabeça explica, né? Então, o que a Sophie e todos observam é que uma gravidez mais avançada é sentida como um assassinato, algo que nem sempre está presente conscientemente no aborto quando ele é muito novo, mas no nível da alma, muitas vezes isso pode se manifestar. E, coincidentemente ou não, essa constelação que ela cita aqui do profissional, do médico, eu estava presente e eu vi exatamente isso, porque era um médico que fazia aborto, então eram centenas de fetos abortados, né? E isso tudo afetando a sua família. Então é muito importante isso, que essas pessoas que participam do processo do aborto, ou, por exemplo, a pessoa da família que paga para o aborto ser feito, ou que entende que conduz a pessoa, tudo isso tem efeitos dentro do sistema da pessoa, tá bom? Aqui Bert Hellinger mostra que isso não pode ser feito por outra pessoa, que esse reconhecimento só pode ser feito pela mãe, né, Sophie, na verdade. E aqui vem uma parte que eu acho mais incrível, porque prestem atenção o que, é que acontece aqui no minha edição e na página 124. Está dizendo, perguntando se alguém pode fazer pela mãe e se o pai pode fazer sozinho. Então, aí ele coloca aqui, está dizendo assim, então a gente tem um problema porque a gente fez um aborto, então vamos agora assumir, eu assumo, meu marido assume, e aí é como se fosse assim, aí está tudo resolvido. Só que Bert e Sophie Hellinger levam o casal para a verdadeira dimensão do que está havendo um aborto. Não é uma coisa que dá para desfazer assim. Eu tomo no meu coração e está resolvido. Eu vou tomar a pílula da constelação e aí está tudo resolvido. Vou consertar o passado e aí está tudo resolvido. Não. Aqui a consequência é muito mais grave. É quem vai morrer, se vai morrer, quando vai morrer, o que grave vai acontecer como consequência. Então, o que ele traz é uma outra dimensão para essa pergunta, que coloca a todos muito mais humildes e reverentes realmente aquilo que aconteceu, a vida e aquele ser que não teve a oportunidade de viver. Né? Então, acho que isso aqui é a coisa mais importante. E essa outra constelação aqui, que é citada aqui no final, que é uma constelação que eu acho que aconteceu na Sibéria, que foi inclusive na Sibéria, aquele lago Baikal, né? Naquele lugar lá no norte da Rússia, na União Soviética, sei lá. E exatamente isso daqui foi uma coisa que impressionou e que ficou marcada, está presente até em outro livro que ela está citando aqui, mas é de que maneira que, por exemplo, assim, isso foi feito uma constelação, isso aqui é uma constelação. Isso aqui é um reconhecimento, quer dizer, alguém que não tinha sido incluído é incluído. E essas 100 velas passaram-se um tempão, porque cada pessoa foi entrando no palco, foi acendendo uma vela. Então, vocês imaginam que ficaram mais de 100 velas acesas e terminou o workshop aquelas velas acesas. E olha o que é que precisa ser aqui. Antes de colocar a vela, dê um nome à criança, para que possamos ouvi-la e ser testemunha de que houve, de que você reverencia essa vida, né? Olhar para essa vela, para essas crianças e pensar nos pais dela. E dizer, foi realmente bom, porque a tendência muitas vezes do aborto é dizer, não, porque não está boa a relação, então eu vou abortar. Então foi um estupro, eu vou abortar. Foi uma relação não consentida, eu vou abortar. Mas tem algo que foi bom. Nenhuma vida vem sem que tenha sido bom.
pelo menos para uma das partes, mas eu tenho certeza que para as duas também, porque não tem nenhuma vida que venha sem um consentimento. Então, retornar, nem que seja para aquele momento do êxtase carnal, nem que seja para aquele momento, ou para o momento do desejo, ou para o que quer que seja, porque tem um lugar onde foi realmente bom. E é isso que a gente, como constelador, precisa levar o nosso cliente a esse ponto onde foi realmente bom. A purificação de qualquer imagem ou de qualquer compreensão que esteja impedindo a pessoa de reconhecer que foi realmente bom, nem que seja por um microsegundo, né? E depois essa questão, né, da importância de guardar no coração, da importância de lembrar, né? E aí a Sophie mostra o que foi o desenrolar dessa constelação. E eu tenho uma experiência também muito semelhante com um acréscimo. Isso aconteceu uma vez comigo num seminário, eu estava em Palmas, e aí começou uma pessoa a trazer um aborto, outra a trazer um aborto, e era uma casa, a gente colocou essas velas na parte de fora, justamente porque também estava no final do dia da constelação. Aí no dia seguinte, porque eram muitas velas, porque o aborto é a coisa mais comum e também ao mesmo tempo mais segredada, infelizmente ainda, né? Não assumida. Então, no dia seguinte eu fui recolher todos os toquinhos de vela que poderiam ter ficado ali. A coisa que mais me impressionou, e só por isso que eu conto para vocês, não havia uma gota de cera. Tudo havia sido consumido. Então, isso foi uma das coisas que mais me impressionou. Então, esse aqui é um trabalho prático que pode ser feito com o aborto, mas muito cuidado.